Bom dia! Vamos juntos refletir sobre como reagir em situações difíceis? 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 3. E Naamã, o capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse homem, herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Jael, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. O Velho Testamento nos relata uma história curiosa. Havia um capitão respeitável no seu país, Síria. Era um verdadeiro herói nacional, mas tinha um problema de saúde grave e incurável para a época: a lepra. Certamente ele estava em uma situação difícil. Para que servia tanto prestígio se estava condenado à morte por uma doença terrível? Precisamos aprender com Naamã como enfrentar o impossível, a doença, o incurável. Mas não hoje, não. Hoje quero destacar um personagem nesse texto, que o seu nome não era citada, mas apenas uma característica: era uma menina. O texto de 2 Reis, capítulo 5, verso 1 ao verso 3, deixa claro que essa menina era de Jael e não era serva da mulher de Naamã por vontade própria. Ela foi capturada pelo próprio capitão Naamã. Ele e sua tropa invadiram uma parte de Jael e, de forma arbitrária, levou aquela pobre menina presa. Essa menina foi alvo de uma injustiça terrível. Se tornou escrava da esposa do capitão Naamã, que o tirou à força da sua terra. Ela perdeu sua identidade, passou a ser uma pessoa sem nome, uma escrava que era chamada apenas de menina. Mas um dia, ela percebeu que o homem que a capturou estava com lepra, uma doença incurável e altamente contagiosa. Havia a possibilidade de sua esposa pegar a mesma doença e os dois morrerem. O que poderia significar sua libertação? Qual seria a sua reação diante desse quadro? A maioria dos cristãos certamente acharia que era a justiça de Deus se manifestando em seu favor, castigando Naamã diante da injustiça que ele tinha feito. Muitas pessoas não sabem lidar com a injustiça, ou só sabem enxergar a injustiça através do olhar da vingança. Mas qual foi a reação daquela menina? Aquela menina. Ela reagiu com compaixão. Revelou a Naamã que existia um profeta capaz de curá-lo. Ela deu àquele capitão rico, herói nacional, respeitado, a única coisa que ele não tinha: esperança. Mesmo sendo alvo da injustiça, aquela menina reagiu de forma extraordinária. Ela não deixou a injustiça transformá-la em uma pessoa amargurada. Ela não perdeu seus princípios por causa da injustiça. Ela lutou contra a injustiça com compaixão. Como você tem combatido as injustiças do qual é vítima? Com sede de vingança ou como instrumento da glória de Deus? Esta é mais uma reflexão para a vida, pois a fé vem pelo ouvir, mas a transformação pelo agir. Deus te abençoe.